Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos continuar cultuando ao nosso Senhor, sendo edificados agora pela exposição da sua palavra, através da exposição do livro de Daniel. Nós estamos finalizando, graças ao bom Deus, a exposição desse livro tão edificante para a igreja do Senhor. Estamos aqui na última porção, no último bloco, que traz também a última visão que foi dada a Daniel. E aqui, irmãos, nós temos refletido sobre as batalhas de outro reino, as batalhas que aqueles que são habitantes de outro reino, não deste mundo caído, travam continuamente. E esse tem sido o centro daquilo que temos visto até aqui, nesse último bloco de Daniel, nesses últimos capítulos de Daniel, que vão aí do capítulo 10 até o capítulo 12. Nós temos visto isso. Temos visto que a vida de um habitante de outro reino é marcada por intensas e por sucessivas batalhas. E tais batalhas que enfrentamos dia após dia, nós refletimos isso nas duas últimas mensagens nesse capítulo 10 de Daniel. Tais batalhas são sim batalhas espirituais. Batalhas a serem travadas com armas que são diferentes das armas deste mundo. Nós vimos, irmãos, que tudo, absolutamente tudo, no fim das contas, trata-se de uma batalha sobre quem nós somos, de uma batalha sobre quem nós servimos, quem adoramos, sobre a que nação nós pertencemos, se a este mundo ou se ao mundo por vir. Esse tem sido o centro dessa mensagem. E temos visto também que somente discernindo a realidade sobre tais batalhas, sobre tais lutas, tais conflitos, somente discernindo aquilo que elas realmente são, é que nós poderemos estar preparados, poderemos nos preparar de maneira adequada para travar tais lutas. É sobre isso que o capítulo 10 de Daniel trata. É isso que nós temos visto nesse capítulo 10 de Daniel, sobre as batalhas enfrentadas por habitantes de outro reino. As batalhas de outro reino. Esse é o tema que tem conduzido as 3 mensagens nesse capítulo. Essa mensagem de hoje é a mensagem de número 3 nesse capítulo. O capítulo 10 de Daniel é uma espécie de introdução que nos prepara, irmãos, para entendermos a realidade do grande conflito, da grande batalha que é apresentada no capítulo seguinte, no capítulo 11, e que está, obviamente, conectada com aquilo que é dito no capítulo 10, e nos prepara, em especial, para que possamos discernir as dimensões espirituais dessa batalha. E essa é a terceira pregação, nesse capítulo 10, como eu já mencionei. Na primeira dessas pregações, ou o primeiro aspecto que nós refletimos olhando para essa realidade, ou para as batalhas que enfrentamos como habitantes de outro reino, o primeiro aspecto foi que a realidade foi acerca da realidade dessas batalhas. Esse foi a primeira porção, o primeiro aspecto sobre as batalhas de outro reino, a realidade dessas batalhas. Lá em Jerusalém, nós vimos, em meio aos conflitos para reconstruir tanto o templo quanto posteriormente a cidade de Jerusalém, o povo de Deus que havia partido do cativeiro, saído da Babilônia, esse povo não estava enxergando que a luta deles não era contra os povos vizinhos, os inimigos vizinhos, não era contra os samaritanos que tramavam e se levantavam contra eles. A luta deles não era contra Artaxerxes, o rei da Pérsia, que havia impedido deles continuarem a reconstrução do templo. A luta do povo de Deus não era contra estes, eram batalhas espirituais que precisavam ser travadas nas regiões celestes, inclusive contra a sua própria carne. Nós vimos isso na primeira pregação desse capítulo 10. Posteriormente, nós refletimos sobre as armas dessas batalhas. Esse foi o segundo aspecto sobre as batalhas de outro reino. As armas das batalhas. E olhando para a postura de Daniel,
em meio às dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus e iluminados pelo progresso da revelação que temos aqui em nossas Bíblias, o progresso da revelação dada pelo Senhor, nós refletimos que por meio de Cristo Jesus, todas as coisas, todas as armas necessárias para travarmos, para lutarmos nessa batalha como habitantes de outro reino, todas essas coisas já nos foram dadas. Já temos à nossa disposição essas armas. E então, assim, sendo assim, o nosso fracasso em muitas das batalhas que nós perdemos, em muitas das falhas que cometemos, o nosso fracasso não é porque falta arma, mas é porque esquecemos quem somos, habitantes de outro reino. E vimos, inclusive, que esse esquecer não tira o peso do pecado, não tira o peso do grande erro, porque essa foi inclusive uma exortação muito forte dada pelo Senhor através de Moisés, lá registrada em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, quando o Senhor diz: guarda-te de não esquecer do Senhor teu Deus. Mas tão facilmente esquecemos. Esquecemos, inclusive, que a comunhão do povo de Deus é uma arma valiosa para tal batalha. E esse foi um segundo ponto que refletimos nessa mensagem do domingo passado. As batalhas de um habitante de outro reino nunca são combatidas sozinho. Você não precisa travar tais batalhas sozinho, não deve fazer isso. E nós chegamos então, irmãos, no terceiro aspecto que nós encontramos no capítulo 10 de Daniel, relacionado aqui às batalhas de outro reino, relacionadas às batalhas que são travadas por habitantes de outro reino. E esse terceiro aspecto, que é o que nós iremos refletir hoje, é a vitória dessas batalhas. Então, o capítulo 10 de Daniel foi esboçado dessa forma, em meio a essa série de exposições, onde vimos, olhando para as batalhas de outro reino, vimos a realidade dessas batalhas, as armas dessas batalhas e hoje a vitória dessas batalhas. Nós veremos então aqui, irmãos, hoje, com a graça do Senhor, duas verdades que são apresentadas sobre essa vitória que é revelada a Daniel, que essa vitória que é manifestada por meio da visão de Daniel. Veremos duas verdades. O primeiro ponto será um pouco mais extenso e o segundo ponto é um pouco mais curto que o anterior, para fecharmos esse capítulo 10. O primeiro desses pontos de hoje, a primeira verdade que aqui é apresentada nesse texto, é que essa vitória ela é revelada. A vitória dos habitantes de outro reino é revelada. Ela não é que alguém descobre um jeito, uma forma, uma estratégia. Não é isso. A vitória é revelada. E é isso que fortalece ao longo da batalha. O segundo ponto que nós veremos, a segunda verdade acerca dessa vitória, é que essa vitória envolve sofrimento e dependência. A dor no processo. A dor na batalha. Isso não pode ser desconsiderado. A vitória envolve sofrimento e dependência. E em meio a esse sofrimento, em meio a essa fraqueza que fica tão explícita aqui, irmãos, os irmãos devem ter percebido isso, nós já lemos esse capítulo 10 3 vezes. Fica muito explícito esse senso de fraqueza, esse peso sobre Daniel, obviamente associado, como nós veremos aqui, ao peso da glória de Deus, da santidade de Deus, mas esse senso de fraqueza, de dependência dele. Esse entendimento de que ele não pode, por si só, sequer ficar de pé. Esse será o nosso segundo ponto. Vamos então orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa palavra, para então refletirmos naquilo que nos propomos hoje. Senhor amado, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo ajuntamento santo, pela graça que recebemos do Senhor, de sermos guardados e conduzidos à Tua santa casa, ao ajuntamento santo do Teu povo, para sermos instruídos pelo Senhor. Por favor, Senhor, apesar de nós mesmos, nos edifica pela Tua palavra. Molda-nos. Faz nascer em nós, Senhor. Faz crescer em nós, abundar em nós
um senso muito vívido de temor, de reverência à tua palavra. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, ao primeiro ponto. A vitória é revelada. Estamos refletindo sobre a vitória nessas batalhas travadas por habitantes de outro reino. A primeira verdade que veremos aqui, que essa vitória é revelada. Mas antes de adentrarmos de maneira propriamente dita nesse primeiro ponto, eu gostaria de reafirmar aos irmãos algo que eu citei na primeira mensagem desse capítulo 10, mas eu gostaria de reafirmar algo em relação à visão que Daniel teve ali às margens do rio Tigre. Vamos ler mais uma vez versículos de 4 a 6 do capítulo 10, que trata sobre a figura que Daniel vê ali, a imagem, a visão que Daniel tem ali. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Essa visão do homem vestido de linho dada a Daniel, irmãos, ela é uma aparição pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus. É o que na teologia é chamado de cristofania. Assim como aconteceu no capítulo 3, lá na fornalha de fogo ardente, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Inclusive, nós vimos, lá na primeira mensagem, nesse capítulo 10, nós vimos o forte paralelo entre a visão que foi dada a Daniel, nesse capítulo, aquilo que acabamos de ler, e a visão que foi dada a João, lá na ilha de Patmos, que foi registrada no capítulo 1 de Apocalipse. Lá foi revelado de maneira muito clara que este a quem João vê é o Cristo glorificado. Então aqui nós temos uma prefiguração, uma antecipação, uma visão antecipada da glória desse Cristo. E é importante destacar isso, irmãos, porque alguns interpretam esse texto de maneira um pouco diferente, dizendo que Daniel aqui teve a visão de um anjo, possivelmente Gabriel, mas não tem como afirmar isso, porque não é dito. E, embora seja possível, sim, que nos versículos seguintes, aqueles que estão diante de Daniel, que falam a Daniel, que tocam ali a Daniel, é possível, de acordo com o texto, que esses sejam anjos, mensageiros que portam ali a palavra de Deus para Daniel. É possível, mas o homem vestido de linho, que aparece aqui no início do capítulo 10, iniciando esse bloco, e também é citado lá no final do capítulo 12, fechando esse bloco, este é uma prefiguração, é uma visão antecipada do Cristo que viria, que foi dada a Daniel. E os irmãos verão como esse fundamento é importante para o entendimento dos capítulos finais de Daniel. É importante termos essa convicção de que Daniel teve aqui uma visão antecipada do Cristo que viria. Dito isto, meus irmãos, voltemos aqui ao nosso ponto. A vitória é revelada. A vitória dos habitantes de outro reino é revelada. Após a descrição dos detalhes da visão que ele teve, que Daniel teve, e que nós acabamos de ler aqui nos versículos 4 a 6, Daniel passa a descrever, então, o impacto dessa visão sobre ele mesmo e aqueles que o acompanhavam. Nós encontramos isso do versículo 7 ao versículo 9. Vamos ler esses versículos, irmãos. Do versículo 7 ao versículo 9. Nós temos aqui o impacto dessa visão sobre Daniel e sobre aqueles homens que estavam com ele. Aqueles homens que provavelmente ouviram, porque, como acabamos de ler nessa visão, a voz daquele que Daniel viu estrondava como o som de muitas águas. Ouviram, mas não viram. É impressionante. Vamos ler aqui, antes, versículo 7 a 9. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo,
ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. É impressionante, irmãos, percebemos aqui o impacto que essa visão da glória de Deus, essa visão antecipada da glória de Deus em Cristo, teve sobre Daniel e aqueles que estavam com ele. Obviamente, por razões distintas e com resultados muito diferentes, como nós vimos aqui, como nós já lemos. A ênfase desses versículos de 4 a 9 está na revelação que é feita a Daniel, não a todos, como acabamos de ler, mas a Daniel, e essa revelação foi feita por meio da visão. Isso pode ser observado, podemos ter certeza dessa ênfase por conta da repetição de uma palavra muito importante aqui nesses versículos de 7, na verdade desde o 5 até o 9. Existe uma palavra que se repete constantemente e que foi traduzida com diferentes termos para que pudéssemos observar aspectos do que é manifestado nesse texto, mas é a mesma palavra utilizada por Daniel para escrever esses versículos. Essa palavra que surge no versículo 5 como olhei, no versículo 7 como nada viram, né? Esse viram aqui é a mesma palavra. Contemplei, no versículo 8, é a mesma palavra. Todas são a mesma palavra, que também, palavra essa que dá origem aos termos que aparecem aqui, visão. Essa visão, ninguém conseguiu ver essa visão, é a mesma raiz da palavra, que se repete. Todas essas expressões, toda essa repetição dessas palavras aponta para uma revelação, algo que estava oculto e então, uma vez iluminado, Daniel pôde ver, pôde enxergar. Alguns homens estavam ali, como nós lemos, acabamos de ler. Estavam na mesma posição que Daniel, no mesmo lugar. Mas enquanto Daniel contemplou a visão, os demais nada viram, nada puderam enxergar. Porque a Daniel foi revelado algo que outros não puderam ver. Irmãos, é a mesma coisa e é a mesma palavra que é utilizada lá em Gênesis capítulo 12. É o mesmo que acontece com Abrão em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor se revela a Abrão e então diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. No versículo 7, nós encontramos o registro que Moisés faz, dizendo que apareceu, e essa é a mesma palavra que nós encontramos em Daniel, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, e aqui no sentido de que Deus, se revelando a Abrão, gerou em Abrão a obediência e Abrão obedeceu. Abrão então crê e obedece. Logo depois é chamado de Abraão. É a mesma palavra. Daniel viu, mas os homens que estavam com ele não puderam ver. Não foi revelado a eles. E embora não tenham visto, é bem possível que esses homens que estavam com Daniel ouviram, irmãos. Por isso ficaram tão amedrontados. Ouviram aquilo que vinha em meio a essa visão que não podiam enxergar. E por isso, por ouvirem, fugiram e se esconderam. E aqui nós encontramos um paralelo muito interessante, mais uma vez com Gênesis. Estamos chegando no ponto central dessa revelação. Aqui nós temos um eco que mostra o mesmo padrão de comportamento destes que estavam com Daniel e de Adão e Eva após pecarem contra o Senhor. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10, nós temos Adão e Eva, por conta do pecado, não mais ansiando pela presença de Deus, não mais desfrutando da comunhão com Deus, de Deus habitando no meio deles. Não, mas com medo e fugindo da sua presença. É a mesma expressão utilizada para relatar que aqueles que estavam com Daniel fugiram daquela visão. Gênesis 3, versículos 8 a 10. Vamos ler esse texto, por favor. Texto que narra o que aconteceu logo após Adão e Eva pecarem contra o Senhor, comendo daquilo que não poderiam comer.
Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É o mesmo esconder aqui dos homens que andavam com Daniel, que fugiram e se esconderam. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque esse é o padrão daqueles que, por causa do pecado, são estranhos e inimigos de Deus. São filhos da ira. Quando ouvem a voz de Deus, fogem e se escondem dele. Mesmo ouvindo, não ouvem, nem entendem. Estão cegos. É aquilo que o apóstolo Paulo relata no capítulo 4 da sua segunda epístola aos Coríntios. Um texto maravilhoso. Versículos 3 e 4, quando Paulo diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Estes que se perdem ouvem, mas não escutam, não veem. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ouvem, mas não veem. Irmãos, diante disso, reflita. O que você tem feito? Qual é a sua reação quando você ouve a voz de Deus? Qual é a sua reação? E entenda, essa é uma pergunta importantíssima. A sua vida depende dessa resposta que é dada. Qual é a sua reação quando você ouve a voz de Deus? Será que você tem fugido? Será que você tem se escondido? Será que você não viu aquilo que te faria contemplar, ao invés de fugir e se esconder de Deus? Será que você tem fugido todas as vezes que a voz de Deus é proclamada aos seus ouvidos? Por meio da pregação da palavra, por meio da instrução que é dada, por meio desse púlpito, dessa igreja. Será que você tem fugido e se escondido, ao invés de contemplar a voz de Deus que é proclamada a você? Quando o pecado é denunciado neste púlpito, quando você pede um conselho esperando cumplicidade para o seu erro, para o seu pecado, e recebe uma exortação que afronta a sua carne, como você vê isso? Como você discerne isso? Como sendo oposição a você, como sendo hostilidade, palavras duras que nós lemos aqui no catecismo, na pergunta de hoje. Palavras duras que falam sobre condenação eterna. Palavras duras que dizem que você é adúltero, você é mentiroso, você é arrogante, obstinado, você que causa divisões e intrigas, dizendo que você vai para o inferno, vai para o inferno. Quando você escuta tais palavras, você acha que essas palavras são palavras de oposição, de hostilidade? Não são. São palavras ainda de misericórdia. Nós lemos aqui em Gênesis, quando após a queda, Deus busca o homem e pergunta a Adão: onde estás? Onde estás, Adão? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava. Não é. Não é porque Deus não sabia o que tinha acontecido, então foi pego de surpresa porque Adão não estava esperando por ele para então desfrutar da presença de Deus. Não foi por conta disso. Era para poder levar Adão, para levar o homem a refletir sobre o que ele havia feito, para dar oportunidade de arrependimento. E este mesmo clamor que grita: onde estás? Onde estás? Continua ecoando desde então. Enquanto a voz do Senhor ecoa através da pregação da sua palavra, irmãos, essa mesma voz que tantas vezes parece hostilidade, que tantas vezes parecem palavras duras demais, que não precisavam ser ditas.
quando a voz do Senhor ecoa por meio da sua palavra santa e fiel, o Senhor abre uma porta de esperança e de arrependimento. Porque ele não precisava falar, mas ele fala. E é isso que é feito em cada pregação, em cada exortação, em cada ensino. É Deus misericordiosamente oferecendo a homens perdidos a possibilidade de confessarem os seus pecados, de se arrependerem e se agarrarem a Cristo para a salvação. Onde estás? Ele pergunta a você. Ele sabe onde você está. Ele sabe o quanto você tem se escondido. Ele sabe que você tem fugido para não ouvir as palavras que deve ouvir. Mas ele ainda pergunta, onde estás? Você não pode se esconder do Senhor. Ele sabe, mas ainda assim, ele busca e oferece perdão. Arrepende-te. Crê no Evangelho. Recebe salvação. Mais uma vez, você que está aqui, o que você faz quando Deus fala? Qual é a sua reação? Porque entenda, você não conseguirá fugir para sempre. Não porque o Senhor não poderia agora mesmo fazer justiça, mas porque Ele ainda tem dado tempo para aqueles que são dele se arrependam. Mas você não fugirá para sempre. Haverá um dia em que ele não mais oferecerá essa oportunidade. Abra aí em Apocalipse capítulo 6. Na leitura anual que os irmãos fazem da palavra de Deus, tentem perceber isso, esse padrão de homens que fogem da presença de Deus. Em Apocalipse nós encontramos o fim disso. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você não fugirá da voz do Senhor para sempre. Escute a voz do Senhor. Escute o Senhor chamando a você. Ele não precisaria, mas ele diz: onde estás? Onde estás? Ele sabe onde você está. O resultado gerado em Daniel foi muito diferente. Muito diferente. Daniel não fugiu. Daniel não se escondeu do Senhor. Ao ouvir a voz das palavras de Deus, como Daniel diz no versículo 9, o resultado gerado em Daniel foi muito diferente. Foi um grande temor e uma reverência gigantesca diante do peso da glória e da santidade de Deus. Vamos ler alguns versículos aqui em Daniel 10, irmãos, para que possamos perceber isso. O grande efeito da palavra de Deus, as palavras ali sendo professadas e da visão que Daniel pôde receber. Daniel 10, versículos 8 e 9. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma.
Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Irmãos, mais uma vez, qual tem sido a sua reação diante da voz do Senhor? Você tem tremido diante da voz, das palavras de Deus? Você tem ficado sem fôlego, com as pernas fracas diante da majestade da sua glória, da pureza da sua santidade, da forma sobrenatural com que a palavra de Deus, por meio da sua pregação, é manifestada? Porque, como já foi dito aqui agora há pouco, quando a palavra de Deus é fielmente pregada, é a voz de Deus que está ecoando em seus ouvidos. Apesar de homens pecadores que a pregam. Quando a palavra de Deus é fielmente pregada por um homem, por mais que pecador, mas marcado pelo Senhor para tal ministério, é o Espírito Santo de Deus que está agindo sobrenaturalmente por meio daquelas palavras. Então eu te pergunto, qual tem sido a tua reação diante de tais palavras? Diante da voz do Senhor? Será que você tem tido isso como comum, trivial? Como algo que você pode encontrar em qualquer esquina? Onde está o temor? Onde está a reverência? Por que é que você vem aqui se você não crê que Deus é quem está falando por meio da sua santa palavra? Qual é o motivo, então? Porque se você crê, você estaria tremendo agora. Você tremeria em cada exposição da palavra de Deus. Tremeria. Estaria tremendo agora e não preocupado com o que você vai comer depois do culto ou amanhã. E não preocupado com as dívidas que você fez e não maquinando os pecados que você cometerá nessa semana. Você estaria tremendo diante da voz do Deus que misericordiosamente fala, oferecendo salvação. É impressionante, irmãos, como somos rápidos em desprezar a voz de Deus em meio à pregação da sua palavra. Quão facilmente você se desconcentra quando está ouvindo a pregação da palavra. Quão facilmente você boceja, você dorme, você tira a sua atenção para fazer qualquer coisa, para beber água, para fazer qualquer coisa. Quão facilmente você permite que o seu filho seja uma pedra de tropeço para ele mesmo, para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus e para você. Eu tenho observado, irmãos, e eu tenho certeza que os irmãos já viram isso também. Como tem aumentado a frequência dos momentos, das vezes em que as crianças têm saído durante a pregação. Claro que nós estamos referindo às crianças de colo, porque as crianças de colo estão no berçário. Mas a quantidade de vezes que crianças têm saído do momento da pregação da palavra de Deus para ir no banheiro, por exemplo. Como se no meio da pregação, como se perder ali parte da pregação não fosse nada demais. Ora, se um bebê de colo precisa aprender, como foi dito agora há pouco, que tirar o seu pai, que tirar a sua mãe do culto santo ao Senhor não é algo bom, que não pode acontecer, se ele precisa aprender isso, quanto mais a criança que já passou dessa fase. Crianças, rotineiramente, irmãos, têm se levantado aqui, no meio da pregação, como se fosse a coisa mais simples e a coisa mais tranquila do mundo, para ir ao banheiro, para fazer qualquer coisa aí. Como se sair no meio da pregação não fosse nada demais. Se essa não fosse uma igreja séria, comprometida com a palavra do Senhor, essas mesmas crianças já estariam jogando em celular e tablet na hora da pregação aqui. Mas quando o culto acaba e começam a brincar e correr, as crianças não lembram de ir para o banheiro.
Vocês veem alguma criança parando de correr lá fora para ir pro banheiro? Não acontece. Quando está no cinema, quando está entretido com qualquer bobagem desse mundo, elas não param para ir no banheiro. Leva o seu filho aí no parque. Dê a ele dinheiro à vontade para ele passar horas brincando nesse parque. Observe se ele vai parar para ir no banheiro. Não vai. Se ao ouvir a voz de Deus, se durante a pregação da palavra você não é impactado pela glória de Deus e não é gerado temor e reverência suficiente em você para você ensinar aos seus filhos que eles não podem, que você não pode perder um segundo da pregação da palavra de Deus, que vida está sendo transmitida ali, alimento do alto está sendo dado para fortalecer para uma batalha que será travada ao longo da semana. Se você tranquilamente se levanta, sai, como se estivesse assistindo a porcaria de um filme da Sessão da Tarde, que todo dia se repete. Eu nem sei se existe mais Sessão da Tarde. Se isso acontece, irmãos, será que você viu mesmo a luz de Cristo? Será que você entendeu aquilo que está sendo feito aqui? Será que você está conseguindo discernir que é a voz de Deus que está ecoando em nossos ouvidos quando a palavra de Deus é fielmente pregada? A palavra de Deus impacta aqueles que são habitantes de outro reino, irmãos, gerando temor e reverência neles. Este resultado não é encontrado naqueles que não receberam a revelação da vitória que nos foi dada. Não é encontrado. A vitória das batalhas de outro reino é revelada. Vamos agora à segunda verdade que nós encontramos aqui sobre essa vitória. É que ela envolve sofrimento e dependência. Ao longo de todo o capítulo 10, Daniel recebeu a visão que anuncia a vitória definitiva do seu povo. Essa é a sua preocupação. Tanto é que nós lemos aqui, quando aquele que está falando com Daniel está trazendo, está o fortalecendo, está trazendo aqui as palavras que ele foi enviado para falar. Ele fala sobre o povo, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Essa era a preocupação de Daniel. Era por isso que ele estava batalhando em oração aqui. Mas à medida que ele recebe essa visão da vitória, isso acontece em meio nós vemos aqui a abatimento, a enfraquecimento, a um rosto desfigurado. Nós lemos aqui alguns versículos que mostram essa realidade de um Daniel fraco, de um Daniel que não tem forças, que não consegue sequer receber aquilo que está sendo dito a ele. E então no versículo 16, como em um último brado, Daniel clama. Ele diz, meu Senhor, na parte final do versículo 16, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Dores. Poderia ser traduzido também como angústias, sofrimento. A vitória dos habitantes de outro reino envolve, irmão, sofrimento, envolve dependência. Porque não há poder em nós mesmos. Daniel não poderia levantar-se com sua própria força. Isso foi anunciado. Esse aspecto da vitória foi anunciado desde que a grande batalha teve início. Vamos lá para Gênesis 3,15. O proto-evangelho. Quando Deus está trazendo juízo ali à serpente, ao grande dragão, ao diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O apóstolo João, irmãos, ele explora bastante esse contraste entre o descendente da mulher, o descendente prometido, e a descendência da serpente, os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente prometido da mulher, te ferirá a cabeça. Ou seja, ele é quem trará a vitória. Ele é quem vencerá. Ele ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Não sem dor, não sem sofrimento. Não sem um preço a ser pago. Colossenses capítulo 2 narra essa vitória do descendente prometido ali à mulher sobre a serpente. Colossenses 2, versículos 13 a 15. Paulo está falando a essa igreja sobre a vitória que foi dada a eles. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, vencendo os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Onde ele triunfou? Na cruz. E nós sabemos o que isso significa. Assim como esses que receberam essa epístola também sabiam. A vitória envolve sofrimento. A dor no sofrimento. Em meio à batalha que travamos. Em meio a... E lembrem, irmãos, por favor, lembrem disso. O livro de Daniel foi escrito para exortar um povo que precisava manter-se fiel ao Senhor, mesmo no cativeiro. Mesmo passando por sofrimentos e lutas constantes. Em meio a esses sofrimentos, em meio a essas batalhas, a essa necessidade vital de manter-se fiel ao Senhor, a vitória que já nos foi dada, a vitória que já recebemos por meio de Cristo Jesus, ela envolve sofrimento, a dor no processo. Somos enfraquecidos em nós mesmos, para recebermos então força do alto. Em meio a essa batalha, somos despojados de nós mesmos, mortificados, para morrermos para nós mesmos e então sermos encontrados nele, em Cristo, aquele que é a nossa vitória. A batalha dos habitantes de outro reino é vencida em Cristo, porque Cristo, o Senhor Jesus Cristo, venceu a Satanás e a todo o seu império na cruz, como foi prometido em Gênesis 3,15. Ele pisou a cabeça da serpente. E isso não aconteceu sem sofrimento, sem humilhação, sem renúncia, sem abrir mão da própria vida, sem entregar a própria vida. Você quer vencer as batalhas que surgem nesse mundo? Morra. Morra para este mundo. Morra para você mesmo. E seja achado em Cristo, fortalecido na força do seu poder, do poder de Cristo, não na força do seu próprio braço. Porque é Ele quem nos fortalece. Olha os versículos 18 e 19, irmãos. Ainda que aqueles que considerem que não seja Cristo que está falando aqui, mas um anjo que traz a mensagem da palavra de Deus, ainda é maravilhoso perceber que essa palavra de Deus é ela quem fortalece. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Você tem travado batalhas intensas nesse mundo? Você tem experimentado fraqueza, desânimo, sentido sem forças? Entenda, Cristo é a nossa vitória. Ele já venceu. Ele é a palavra de Deus que nos fortalece.
É a palavra de Deus que nos fortalece em cada uma das suas expressões. Quando você lê a santa palavra de Deus, quando você ora, quando em meio à comunhão dos santos você é edificado pela palavra de Deus. É essa palavra quem nos fortalece. Não são as compras que você quer fazer. Não são os diplomas que você quer adquirir. Não são os bens que você tanto almeja. Não são os remédios que você espera que irão aliviar de alguma forma aquilo que você tem sofrido. É Cristo. Cristo é a nossa vitória. E em meio a cada uma dessas batalhas que travamos, meus irmãos, nós temos um privilégio e precisa ser discernido com privilégio. E você só vai discernir isso quando você tiver esse privilégio. Nós temos o privilégio de sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Na fraqueza, em meio ao sofrimento das batalhas, nós somos fortalecidos. E aqui eu quero trazer uma palavra, finalizando aqui, uma palavra especial, voltada aos irmãos do celeiro ministerial. É claro que essa palavra se aplica a todos nós. A todos aqueles que buscam servir ao Senhor onde quer que o Senhor o tenha chamado, seja no seu emprego, na escola, seja no seu lar, criando filhos para Cristo, cuidando do lar do seu esposo para Cristo. Obviamente, se aplica a todos nós, mas eu gostaria de me dirigir em especial aos irmãos do celeiro. O sofrimento, irmãos, as dores, o desânimo, as provações, o senso de fraqueza acompanharão todo aquele que se envolve no serviço santo ao Senhor, em especial no ministério da palavra, aqueles que lidam com a palavra. E tais instrumentos, ou tais sofrimentos, tais angústias, são maravilhosos instrumentos de mortificação, de humilhação, que não nos deixa nos desviarmos do propósito para o qual nós somos chamados. Porque o propósito para o qual fomos chamados não é para fazer a nossa vontade. Não é para satisfazer a nossa própria carne. E é por isso que morremos. Tais coisas nos lembram que dependemos do poder do alto. Dependemos do Senhor. Você precisa estudar. Você precisa orar. Você precisa constantemente aperfeiçoar-se. Mas saiba, dependemos do poder do alto. Dependemos do Senhor. Somos vasos de barro. Agonias, lutas, choros, que a sua esposa, que os seus filhos, que a sua igreja não verão, mas que o Senhor vê. O Senhor vê. E que provarão e forjarão o seu caráter como um ministro de Cristo. Não esqueça disso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, finalzinho da epístola aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala sobre o famoso texto ali do espinho na carne, quando ele diz que para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A nossa vitória é Cristo, meus irmãos. Cristo é a nossa vitória. Não é a força do meu poder. É sempre nele. É sempre Ele. Não é o emprego que você conseguiu após tanto tempo desempregado e passando por tantas dificuldades que define que você venceu
nesses últimos meses de luta não é ter conseguido o emprego que diz que você venceu. Não é. Não é a cura que você recebeu após um longo período entre médicos e hospitais que garante que você, como um habitante de outro reino, venceu essa batalha. Não. A questão é, após cada uma destas batalhas, eu ganhei mais de Cristo. Eu conheci mais a Cristo. Eu fui moldado mais conforme a sua vontade. A luz da glória de Cristo resplandeceu de maneira ainda mais nítida diante dos meus olhos, porque se foi isso, se sim, então você venceu mesmo. Você venceu. Independente do que aconteceu. Independente. Caso não, todo sofrimento e toda dificuldade foram em vão, porque você perdeu a batalha. Como um habitante de outro reino, você perdeu a batalha. E louvado seja o Senhor. Rogue ao Deus misericordioso que Ele te permita passar por outras batalhas tão difíceis ou até mais que essas que você passou, para que então você seja aprovado. Para que então você sim conheça mais de Cristo. Ganhe mais dele. Para que então você vença como um habitante de outro reino. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Louvamos o teu poderoso nome, sabendo que não somos dignos de tal coisa, mas somente confiados na obra de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ó Senhor nosso, perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes em que, mesmo sem percebermos o que não nos inocenta, nós tratamos como comuns e triviais a grandeza da glória de ouvirmos a voz do Senhor manifestada por meio da tua santa palavra. Perdoa-nos, Senhor, por não agirmos com a reverência que deveríamos, com a solenidade, com o temor santo de estarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, fortalece-nos em meio a esse temor. Fortalece-nos na verdade, ancorando-nos na verdade de que somos vencedores em Cristo Jesus. Ele, naquela cruz, venceu principados e potestades. Adentrou esse reino de trevas e conquistou para o Senhor um povo. E pela fé, Senhor, nós cremos que somos parte desse povo. Faz-nos, Senhor, compreender com o coração, vividamente, as implicações disso para que vivamos de maneira intencional e intensa para o Senhor. Que a tua palavra, Senhor, que é constantemente pregada de maneira fiel, exposta aqui nessa igreja, que ela perfure corações, quebrando as barreiras do pecado, dobrando os joelhos para que reverenciem a majestade de Cristo Jesus, para que contemplem a vitória que nos foi dada do alto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.